Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, membros da Igreja Batista do Parque São Basílio, a você, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado toda quarta-feira nesse nosso culto de oração, meu cordial boa noite, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de seu Filho Jesus Cristo possa estar contigo aí, onde você esteja nos acompanhando pelo sinal da internet. Que esse dia possa ser de bênção e poder para você, pois o culto dessa noite tem como tema há poder no Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos curvar nossa fronte diante do Senhor, vamos buscar essa fonte de poder que há no nome dEle, que há na sua essência, e coloque-se diante do Senhor para que Ele possa quebrantar o seu coração. Curve-se, humilhe-se diante do Senhor, para que Ele possa te preencher agora, nesse momento, com sua sabedoria, com sua mansidão, sua bondade, sua longanimidade, para que você, meu querido, possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Exalte ao Senhor pela sua majestade, pela sua soberania, pelo seu governo, pelo seu poder. E curve-se diante dEle, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo para que Ele possa restaurar o seu vaso, para que a nossa comunhão como igreja, neste momento, possa chegar diante dEle com um cheiro suave e agradável. Aonde você estiver, da forma que você estiver, dentro de uma condução, sentado em sua casa, no leito de um hospital, que você possa agora tirar alguns minutos para orar pelo local onde você está, por aqueles que te cercam, pela situação em que você se encontra nesse momento. Ore, porque as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã sobre sua vida, sobre a igreja, sobre a minha vida, e por isso nós não fomos consumidos. E agora entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregue diante do altar do Senhor todos os seus desejos, seus sonhos, seus propósitos, para que Ele no seu tempo, no seu momento, possa vir sobre ti, te cobrir com as suas asas e te abençoar com o sim ou com o não, mas para que Ele possa estar presente diante de ti. Querido Deus, te louvamos e te engrandecemos na beleza da tua santidade. Que a nossa adoração possa chegar diante de ti com cheiro suave e agradável. Perdoa os nossos pecados, purifica as nossas vestes, para que possamos estar prontos para as bodas do Cordeiro. Abençoe, ó Deus, aonde quer que a nossa voz chegue, que ali, ó Pai, possa haver salvação, pessoas encontrando as boas novas de Jesus Cristo. Abençoe tua igreja, abençoe aqueles que aqui estão, ó Deus, a trabalhar para levar este culto de oração até corações, e que unidos como igreja podemos te engrandecer e te louvar. Esteja com nossas vidas, com os nossos sonhos, com os nossos planos, com os nossos anseios, que o Senhor possa ministrar sobre eles, que o Senhor possa vir
sobre nós com as suas asas, colocar sobre nós o seu jugo, que é suave e é leve. E que no seu tempo, no seu momento, possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Restaura os nossos vasos, para que possamos ser vasos de bênção em Tuas mãos, aonde quer que estejamos, pois assim nós oramos, com o perdão dos pecados em nome de Jesus. Amém e amém. Façamos o nosso texto de introito, hino 376 do Inário. Na mão do Senhor há poder. Façamos a leitura em uníssono. Você aí na sua casa e aqui nós no templo. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Que Deus abençoe assim a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Cantemos um hino 386. Boa noite, amada igreja. Bem de manhã, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Salmo 55, 17. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode enfrentar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar ao meio-dia, quando sons e brados abafam mais de Deus a voz de amor. Ao Salvador entrega os teus cuidados e vive em paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. E sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante, tu podes sempre triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Como éramos conhecidos, a igreja dos agradecidos, esse nosso segundo momento de oração é o momento em que nós contristamos diante do nosso Senhor e agradecemos a Ele pelo nosso dia, pela sua ação maravilhosa sobre as nossas vidas, desde o momento em que acordamos até o momento de agora.
Então, meu querido, curve a sua fronte diante do Senhor. Se você puder fechar os olhos, feche os seus olhos, é uma forma de nos concentrarmos melhor. Mas às vezes você está num ambiente onde você não pode ficar com os olhos fechados, está nos acompanhando ali pelo celular. Então se concentre aí para agradecer as manifestações do Senhor sobre sua vida nesse dia. Talvez essa seja uma oportunidade que você está tendo de um culto online, usar como um culto doméstico, onde você reúne a sua família ali e faz ali a sua devoção diária. Então agradeça a Deus por essa reunião que você está tendo e já agradeça pela sua família, por aqueles que estão ao seu redor. Pais, orem por seus filhos. Filhos, orem por seus pais. Marido, ore por sua esposa. Esposa, ore por seu marido. Mas de uma forma bem singular. Não faça aquela oração de Senhor, abençoe minha esposa. Não. Fale o nome. Derrame sobre o altar do Senhor os desejos do outro, aquilo que tem acontecido diariamente. Se você tem sido preservado no seu local de trabalho, agradeça ao Senhor por Ele ter misericórdia assim contigo. Mas se você foi apanhado, meu querido, e perdeu o seu posto de trabalho, agradeça pelo que há de vir. Já comece agradecendo pelo que há de vir. Porque com certeza o Senhor tem o melhor para ti. E no seu tempo e no seu momento você vai poder experimentar isso. Então já comece agora agradecendo. Diariamente é colocada nos nossos grupos de mídia a lista daqueles que antes estavam na nossa lista de oração por uma enfermidade, por um problema, e que agora está na nossa lista de agradecimentos. Então que você, meu querido, possa agradecer junto a eles ao Senhor, porque Ele ouviu o clamor do seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então nós já alcançamos a questão do humilhar e orar. Agora agradeça pela sua igreja, por essa transmissão que chega até você, fruto do trabalho de diversas pessoas que hoje aqui estão, podendo disponibilizar para ti, meu querido, um momento de comunhão como igreja, onde nos colocamos diante do altar do Senhor em uníssono, para clamar a Ele. E com certeza você tem muito a agradecer. Eu sempre gosto de repetir o refrão desse hino: quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Com certeza durante essa semana que passou, o Senhor foi misericordioso conosco, nos livrando, nos guardando, nos conduzindo e abrindo as suas janelas dos céus e derramando sobre nós as suas ricas bênçãos. Então que você possa agradecer aí agora. Eu sei que era muito bom quando nós podíamos fazer aqui em igreja, onde nos levantávamos e falávamos as bênçãos, mas esteja aí no seu local,
concentrado ao Senhor, agradecendo a Ele pelas bênçãos recebidas nessa semana que passou. Deus, muito obrigado pelos momentos em que aqui estamos, reunidos como igreja do Senhor, sentindo a presença do Teu Espírito sobre nós. E assim, com certeza, os meus irmãos e amigos estão a sentir a Tua presença aonde quer que estejam. Porque o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente e está em todos os locais. Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos abençoou com as suas misericórdias. Te agradecemos pelo cuidado, pela segurança, pelo conforto, pelo consolo do Senhor sobre nossas vidas. Te agradecemos porque nem um fio de cabelo caiu das nossas cabeças sem a Tua permissão. Abençoe, ó Deus, e te agradecemos pela Tua igreja, que tem trabalhado, que tem estado presente, que tem disponibilizado esses momentos em que podemos estar unidos em louvor e adoração ao Teu nome. Te agradeço por minha família, por minha esposa Úrsula, meus filhos Júlia e Thales, e que o Senhor, ó Deus, possa visitar nesse momento eles, e que os desejos, os anseios, os temores possam ser ministrados pelo Senhor. Obrigado, Deus, porque estamos vivos, plano do Senhor, e queremos ser relevantes diante de Ti. E Te agradecemos assim, através do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Leiamos mais um texto da Palavra de Deus que será projetada para a leitura em uníssono nossa. Vamos todos juntos? Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Deuteronômio 10, 17. Façamos mais um cântico agora, hino 89 do cantor cristão. Poder do sangue. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 7. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas
todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem este poder, há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Que isso possa ficar gravado em nossas mentes. E nesse momento, curve-se novamente diante do Senhor, e eu vou estar aqui trabalhando com a igreja em temas que você vai estar aí no seu local, assistindo o nosso culto, fazendo a sua oração. E eu começo sempre pedindo para que você esteja orando pela nossa igreja, colocando a Igreja Batista do Parque São Basílio nas mãos do Senhor, para que possamos sempre ter relevância e importância aqui nesse lugar. Seja aquele que entra na brecha, se posiciona na brecha, para não deixar com que fique ali um buraco. E orar pela igreja é orar pelo pastor. Orar pelo nosso pastor Valdemir. Orar pelo seu ministério aqui, nesse lugar, nessa igreja. Orar pela sua saúde física, para que o Senhor continue a conservá-lo firme nessa luta que ele tem travado. Orar por sua família. Olha a importância de orarmos pela família do pastor. Orar pela nossa irmã Helenir, sua esposa, pelas suas filhas, a Andréia, Raquel e a Rosana. Da última vez eu esqueci de mencionar, Rosana. Orar pelos seus genros, pelos seus netos. Oremos também pelo corpo pastoral que compõe a nossa igreja, pelos pastores auxiliares, por suas famílias, pelos ministérios que eles ocupam aqui na nossa igreja. Oração especial pelo que há de acontecer no final do mês de maio com o concílio que deve levar à ordenação do nosso irmão Roberto Calzolari e do meu irmão e amigo Hélio Filho. Ore pelos trabalhadores do culto de quarta-feira e de domingo, o pessoal do som, da mídia, os instrumentistas, aqueles que mantêm a igreja aberta, os zeladores. E agora, se aí onde você está veio em sua mente
o nome de um membro da nossa igreja, ou de outros, ou de vários, esteja entregando eles na mão do Senhor, para que Ele possa dar consolo, conforto, ânimo, vigor. Ore pelos departamentos da nossa igreja, ore pelos missionários em que nós ajudamos. Ore pela juventude, pelos adolescentes, pelas crianças. Ore pelo trabalho evangelístico que será realizado pela Missão Igreja na Rua, pelo departamento, né? Muito bem conduzido aí pelo nosso irmão Roberto Calzolari. Então, ore por esse trabalho que será desenvolvido. O anterior trouxe tanto impacto a Campo Grande, com certeza esse também trará. Mas vamos orar para que o Senhor possa tocar nos corações. Vamos agora concentrar forças e orar pelo nosso país, pelo Brasil, pelo enfrentamento dessa doença, para que o Senhor tenha misericórdia de nós o mais breve possível. Essa curva de contaminação e de morte possa começar a diminuir, mais pessoas possam ser vacinadas. Eu já agradeço porque minha esposa, como professora, já pôde receber a primeira dose da vacina. Minha mãe, o Deilton também está comemorando, minha mãe já pôde ser vacinada com as 2 doses, minha sogra. Então, vamos orar pelo nosso país para que avance esse trabalho em combate a essa pandemia. Ore pelo nosso presidente, governadores, prefeitos, a área legislativa, o judiciário, para que eles tenham consonância. E assim, o que for decidido seja para benefício de todos. Mesmo assim, nós vemos que o nosso país anda dividido. Oremos para que essa divisão acabe e possamos desfrutar de um país unido. Oremos por médicos, enfermeiros, aqueles que trabalham na parte administrativa dos hospitais, para que possam continuar tendo forças e ânimo no enfrentamento dessa e das diversas doenças que existem. Ore para que aqueles que lutam na busca de vacinas e remédios para conter a Covid-19 possam estar sendo iluminados pelo Senhor. Clame agora por misericórdia pela Índia. Lá nós temos um casal de missionário ajudado pela nossa igreja. Lá está sofrendo agora com um avanço de uma segunda ou terceira onda da Covid-19. Relato de milhares e milhares de pessoas contaminadas por dia, mortes. Então clame por misericórdia a esse local que cultua tantos deuses, para que eles possam encontrar o Deus verdadeiro e alcançar a paz.
E agora, meu querido, eu vou dar alguns minutinhos para que você possa, se já sabe de cabeça, orar pelo nome da pessoa que está ali relacionada, juntamente com a inicial do seu nome, na nossa lista de intercessão, que é disponibilizada nos grupos da igreja, o nosso ministério de oração. Essas pessoas contam conosco para as suas lutas diárias. Em especial, coloco aqui a irmã Alda, Estevão, e para finalizar, meu querido, esteja orando por você. Se coloque aí diante do Senhor mais uma vez. Peça para que Ele venha esquadrinhar o seu coração, ver se há algum caminho mal, que Ele possa estar te purificando, que Ele possa estar te quebrantando. Nesse nome há poder. Creia, confie, esteja certo. Senhor, diante do teu altar, colocamos as nossas queixas, o nosso fardo, o nosso peso, para que o teu Espírito possa pôr sobre nós o teu jugo. Que o Senhor continue a abençoar a tua igreja, o nosso pastor, sua família, a membresia da tua obra, aqui denominada Batista do Parque São Basílio. Visita, ó Pai, o nosso país, cuida de nós, esteja sobre essa nação, sarando a nossa terra. Esteja com aqueles, ó Deus, que lutam diariamente no enfrentamento dessa pandemia e das demais doenças. Ilumine mente e corações daqueles que buscam alívio para as dores que estamos enfrentando. Visita, ó Deus, aqueles que longe de casa estão a pregar a tua palavra. E agora louvamos e buscamos a tua misericórdia pelo povo indiano. Ó Deus, tem misericórdia deles, daqueles que morrerão hoje, daqueles que ficarão com a saudade dos que foram. Tenha misericórdia desse local, ó Deus, que eles possam se concentrar verdadeiramente no Deus único e poderoso, no Deus Salvador, que se esvaziou de si próprio, assumindo a forma humana e morrendo por nós, Jesus Cristo. Que Jesus possa estar ali, através do casal missionário que temos e ajudamos ali na Índia, para que possam mostrar a beleza do teu nome para aquele povo. Pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. A celebração da palavra nessa noite encontra-se com o nosso pastor Valdemir Alves.
É bom, irmãos, estar de volta a este púlpito. Agradecidos a Deus pelas experiências duras que tivemos nesse período que, sem dúvida, nos fez amadurecer ainda mais espiritualmente e alegrarmos-nos no Senhor, não é? Pela sua bondade e misericórdia. Pedir orações, irmãos, pela irmã Terezinha Causolari, a mamãe do irmão Roberto Causolari. Ela perdeu a sua irmã, dona Nair, mais uma vítima, não é, da Covid, e eram muito chegadas. Sem dúvida, a nossa irmã Terezinha está sofrendo muito com a partida da sua irmã. Vamos orar para o consolo da parte de Deus à família. Meus irmãos, nós vamos dar início hoje a um estudo de um novo livro das Sagradas Escrituras, e eu cheguei a aventar a hipótese de ser a Epístola de Pedro, e nós estamos confirmando isso. Nós vamos começar, então, o estudo na primeira carta de Pedro, e vamos ler, portanto, o versículo 1 do capítulo 1 da carta do apóstolo São Pedro aos cristãos, não é? Que ele dizia da Babilônia, estavam vivendo na Babilônia. Nós vamos ler o texto para que juntos nós possamos, então, assimilá-lo melhor e discorrer, então, sobre o mesmo. 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Antes, irmãos, de propriamente iniciarmos nosso estudo, eu gostaria de orar, agradecido a Deus por esta oportunidade que temos de começar um novo livro e pedir o acompanhamento, né, do Espírito Santo de Deus para que possamos, irmãos, transmitir aquilo que o Senhor quer que seja transmitido para a edificação da nossa igreja e não apenas um conhecimento intelectual. Senhor, nós te damos graças porque temos a oportunidade e o privilégio de começarmos a nos deter sobre mais um livro da Tua Palavra, a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta. Nós te pedimos a orientação, Senhor, do Teu Santo Espírito, para que seja aqui transmitido o que é útil, necessário ao Teu povo, para a nossa edificação e assim, Senhor, para o aumento e o aperfeiçoamento da nossa comunhão em Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Há teorias, meus amados, acerca da data desta chamada primeira epístola ou carta do apóstolo Pedro. A mais aceita é que ela é do ano 64, ano quando Nero incendiou a cidade de Roma, nos dias 18 e 19 de julho daquele ano, do ano de 64, culpando os cristãos e dando início, assim, à perseguição oficial por parte do Império Romano aos cristãos ou ao cristianismo. Segundo algumas tradições cristãs, nela em Roma estava Pedro, que escondido escreveu então esta sua primeira carta, visando alentar aos cristãos perseguidos em relação a uma perseguição que se alastraria agora então por todo o império e sob o nome e direção do próprio império. Com Nero começou, como dissemos, a perseguição oficial do Império Romano aos cristãos, o que para determinado segmento interpretativo do Novo Testamento foi quando Satanás foi solto após a sua prisão, simbolizada pelo ano 1000, os famosos 1000 anos de prisão de Satanás, e que se deu tal prisão entre a crucificação e o início desta perseguição, marcando o começo da era da besta, dos 666 do Apocalipse. A ser escrita em 64, à luz de tradições sérias, mais ainda tradições, ela foi escrita 3 anos antes de Pedro ser martirizado, no ano 67,
o mesmo ano do martírio do apóstolo Paulo. De qualquer forma, Pedro, teve tempo de escrever a sua segunda carta antes de ser martirizado por causa do nome de Cristo. Como afirmam dois entre os maiores historiadores do cristianismo, Kenneth Latouret, um batista, e Justo Gonzalez, metodista, as possibilidades de Pedro ter estado em Roma até são grandes, assim como a possibilidade dele ter sido em Roma executado e aí dirão crucificado de cabeça para baixo. Esta possibilidade, no entanto, não apoia a ideia de que Pedro, tenha sido fundador da Igreja de Roma, o seu primeiro pastor ou bispo e assim o primeiro papa. Porque, a estar isto correto, o apóstolo Paulo teria cometido uma falha imperdoável, porque quando esse apóstolo, o apóstolo Paulo, escreveu sua carta aos Romanos, e ele fez isto por voltas do ano 57, antes do incêndio, antes do início da perseguição imperial, o que nós temos é o fato de que, em momento algum, desta carta de Paulo à Igreja dos Romanos, ou aos cristãos de Roma, em lugar algum desta carta, nem mesmo da despedida, no capítulo 16, Paulo, que menciona vários irmãos, se despedindo desses irmãos, não menciona o nome de Pedro. Não falou de Pedro como fundador e pastor da Igreja dos Romanos, o que seria, meus irmãos, no mínimo um absurdo. Se o apóstolo tivesse esquecido isto, o amanuense da carta, Tércio, não teria percebido esta falha, que aí nós teríamos de classificar como gritante, não fazer esta menção? A fundação da igreja por parte de Pedro, de ter sido ele, então, o seu primeiro pastor? No estudo final, já no final do estudo que fizemos da primeira carta de Paulo aos cristãos de Corinto, mencionamos a possibilidade, defendida por segmentos historiadores, de que foi Áquila e Priscila, na verdade, os fundadores da Igreja dos Romanos. Dizer que Pedro, à época que Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, não estava por motivos missionários em Roma, deixando-a após fundar a Igreja dos Romanos e pastoreá-la, não justifica Paulo não ter mencionado como fundador e o primeiro pastor ou bispo da igreja a qual estava escrevendo, se isso realmente tivesse acontecido. Até se pode aceitar o martírio de Pedro em Roma, mas aceitar que os seus ossos puderam ser recolhidos e que hoje estão no Vaticano para ser como são cultuados, com todo respeito, né, aos nossos amigos católicos, também é algo difícil de aceitar. Está isso estabelecido tão somente na chamada tradição. E isso é tão difícil aceitar, quanto é difícil aceitar que os restos mortais dos 3 reis magos, o número 3 continua sendo uma suposição, que os restos mortais desses personagens que visitaram Jesus estão na Catedral Católica Romana de Colônia, na Alemanha. Quanto ao local no qual a carta foi escrita, como Pedro chama o mesmo de Babilônia, aos que insistem em ter sido tal carta produzida em algum lugar na Mesopotâmia, quem sabe no hoje Iraque, em terras, portanto, da antiga Babilônia. Parece que os que insistem nisto o fazem mais para fugir às possibilidades de Pedro ter estado em Roma, baseados em tradições e não em provas históricas, que, como no caso de Roma, também não existem, mas que, pelo menos no caso de Roma, há tradições que são relativamente consistentes. De qualquer modo, há de se ser prudente com as chamadas tradições. Quem gosta muito dessa tradição, a de que Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, estava em terras do hoje Iraque, é a Santa Igreja Católica Apostólica Síria do Oriente, no Iraque. Os antigos nestorianos, hoje com 65 mil membros no território iraquiano. Esta denominação ortodoxa não calcedônica se diz fundada pelos apóstolos Tomé, Tadeu e Bartolomeu, mas com as bênçãos de Pedro, que então, segundo tais tradições, esteve na região na época
quando então pôde escrever a sua primeira carta. Parece que, como diz um ditado, de pais bonitos todos querem ser filhos, pelo menos por alguns momentos. Mas dificilmente a Babilônia, a ser mencionada pelo apóstolo Pedro, dificilmente não é a cidade de Roma, que logo após o incêndio e o início da perseguição oficial do império, será chamada pelos cristãos de a Grande Babilônia, sendo que todo o império passou a ser chamado de a Babilônia. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Pedro é a forma grega do nome que o próprio Senhor Jesus deu a este apóstolo, primeiramente numa antecipação profética, conforme está lá em João 1,42, e outra vez, quando Pedro declarou Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16, 18, levando Jesus a dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra, a declaração dele, de Pedro, se referindo a Jesus, sobre esta pedra, ou esta declaração, que é a pedra sobre a qual a minha igreja vai ser edificada, por causa disso você vai ser chamado de Pedro. Mateus 16, 18. Simão, então, que era o nome dele de nascimento, um nome natural, haveria de ser chamado de Pedro, porque a sua declaração sobre Jesus, a rocha dos séculos, é a base sobre a qual está a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Nós podemos dizer, meus amados, que este apelido Pedro passou a ser o seu nome cristão, substituindo o nome hebreu, Simão, o que não significa que, por isto, todos os que se tornam cristãos e têm nomes oriundos nos seus antigos ou dos seus antigos contextos religiosos, tenham de trocar seus nomes. E um claro exemplo disso nós mencionamos também no estudo que fizemos sobre a carta aos Coríntios, por parte de Paulo. Um claro exemplo disso é Apolo, sobre quem falamos, como disse em nosso estudo, na carta de Paulo aos Coríntios, ou os cristãos de Corinto. Aquele grande pregador, amigo de Paulo, recebera ao nascer o nome do deus Apolo, o deus greco-romano, deus das artes, da música, da poesia, da profecia, deus do sol. Uma grande mentira, né? Pois Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é quem é o Criador e o Senhor das artes, da música, da poesia, da profecia e o Criador dos sóis, não só do Sol, do planeta Terra, mas dos sóis de todo o universo. Mas nem por isso, irmãos, exigiu-se de Apolo que ele trocasse de nome. No caso de Pedro, a troca se fez necessária pela lembrança que sempre traria em todos os tempos a sua declaração de fé. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Diferentemente de Paulo, Pedro não tinha o seu título de apóstolo questionado. Não teve o seu título de apóstolo questionado. A sua dignidade apostólica não foi questionada pelos falsos cristãos que questionaram a autoridade apostólica de Paulo. Pedro não tem nomes específicos como destinatários da sua carta, como Paulo tinha, quando dizia a igreja que está em, a igreja que está em. Pedro até mencionará ao final da sua carta os nomes de Marcos, provavelmente João Marcos, o companheiro de Paulo e Barnabé, e de Silvano ou Silas, que ao que tudo indica deve ser o Silas, que foi preso junto com Paulo quando da conversão do carcereiro de Filipos, e que é o Silvano mencionado na carta de Paulo aos Filipenses. Pedro se apresenta como o apóstolo de Jesus Cristo. Todos os cristãos, irmãos, desses dias, logo aprendiam, assim que se convertiam, através dos ensinos orais, do que podemos chamar de tradição oral, antes do Novo Testamento todo estar escrito, todos os cristãos que se convertiam, logo aprendiam que Jesus escolhera 12 apóstolos e que Simão, chamado de Pedro, era uma espécie de porta-voz do grupo e o líder natural
tanto que foi ele quem pregou no dia de Pentecostes, quando da inauguração da igreja. Sempre afoito, Pedro foi o autor de afirmações primorosas, como aquela que fez a Jesus: para quem iremos nós, Senhor, se tu tens as palavras da vida eterna, João 6,68. Como a declaração que Jesus chamou de pedra, de rocha de apoio para a igreja, em Mateus 16, sobre a qual já mencionamos. Mas o ser afoito levou-lhe a ser chamado a atenção por Jesus. Chegou a dizer que ele estava sendo usado por Satanás, Mateus 16, 23, e também fez com que ele, Pedro, na sua pressa, jurasse a Jesus que não negaria, promessa que ele não cumpriu. Precisou ser chamado a atenção por Paulo. Pedro foi chamado a atenção por Paulo por causa das suas atitudes dúbias em relação aos judeus e gentios, Gálatas 2:11. Mas isto, meus amados, isso não impede de Pedro ser visto como príncipe dos apóstolos, sem que isto significasse ou signifique que ele tivesse autoridade de determinação sobre os demais apóstolos. Ao ser chamado por Paulo, junto a João e Tiago, de coluna, Pedro, então, junto com João e Tiago, foi chamado por Paulo de coluna da igreja, Gálatas 2:9, nos passa, então, a ideia de que esses três, João, Tiago e Pedro, têm o direito de serem chamados de príncipes entre os apóstolos. E, aliás, que se diga isto: Pedro nunca se intitulou como príncipe dos apóstolos, nunca reivindicou a superioridade sobre os demais. Percebe-se que ele aprendeu com o tempo a controlar os seus ímpetos, como o de determinar a morte de Ananias e Safira, Atos 5, fato que contribuiu, é verdade, para que os judeus recém-convertidos aprendessem que o cristianismo estava substituindo o judaísmo, que em Cristo cumprira a sua missão em termos de autoridade e de poder de Deus, é verdade. Mas o fato, irmãos, desse fato do que aconteceu com Ananias e Safira não ser repetido mais em nenhuma parte do Novo Testamento, nos mostra que foi um gesto que tinha de ser, ou que tinha de vir de alguém como Pedro, que Pedro teria que ser o protagonista disso. Com exceção talvez de Paulo, nenhum outro apóstolo poderia entender o que tinha de fazer naquela maneira como Pedro entendeu, determinando ao casal que eles iriam morrer por terem tentado mentir ao Espírito Santo de Deus. Isso não aconteceu mais, não quer dizer que quem minta ao Espírito Santo de Deus não morra, mas a vida é que vai cuidar dessas pessoas, a vida é que vai matá-los, e não determinados cristãos, ou sob a ordem, não é, de determinados cristãos. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, aos eleitos de Deus. Inevitavelmente, meus amados e amadas, esta afirmação nos leva à questão da predestinação ou não predestinação. Para os cristãos predestinários, aqueles que creem, ensinam e confessam que Jesus Cristo morreu por aquelas pessoas que já foram separadas por Deus para serem salvas antes da fundação dos tempos, eles dizem que quando Pedro chamou os cristãos para os quais ele estava escrevendo de eleitos, é porque isso tinha a ver com o fato de que Pedro estava falando aos que, como disse, foram antes da fundação dos tempos, separados por Deus para serem salvos, e por causa disso, Jesus morreu, já por essas pessoas separadas para serem salvas. Os cristãos não predestinários, por sua vez, creem, ensinam e confessam que a eleição significa que, sabendo Deus de antemão, os que se deparando com a mensagem salvadora escolherão recebê-la, Deus então já elegeu essas pessoas para serem salvas. Elegeu não porque Deus as separou de antemão para serem salvas, mas porque já sabendo que elas iriam receber
a mensagem redentora do Evangelho, na sua onisciência, Deus já as tinha escolhido. Da mesma forma, Deus tem como escolhidos e escolhidas já aqueles e aquelas que ainda irão receber a mensagem salvadora do Evangelho de Cristo, não porque Deus já as separou antes de nascer para serem salvos, mas porque Deus, na sua onisciência, não há como fugirmos disso, né, já sabe todas as pessoas que vão, ao ouvir a mensagem do Evangelho, recebê-la, aceitá-la. A crença dos nossos irmãos presbiterianos, reformados e batistas que creem na predestinação, nos Estados Unidos, 30% dos batistas são predestinários. A crença desses nossos irmãos de que porque eles não sabem, é o que eles explicam, eles não sabem aqueles que deverão ser salvos, mesmo crendo, né, que já estariam separados para isso. Como eles não sabem quem vai ser salvo, eles precisam, então, dizem, pregar o Evangelho e ir até os confins da terra para buscar os redimidos que só serão descobertos porque aceitarão o senhorio de Jesus Cristo. É isso talvez que, naturalmente, né, não digo talvez, isso naturalmente é que não os exclui, portanto, de sermos irmãos em Cristo. Mas esta predestinação de alguns grupos que existem, que já existiam há algum tempo, mas que ainda existem nesta atualidade, há uma denominação aí muito conhecida e famosa por causa disso, a predestinação de grupos que dizem ser pecado fazer missões, pois os que estão separados irão procurar as igrejas sem nenhuma ação dessas igrejas. Esta predestinação é heresia. E assim os que creem desta forma não podem ser considerados nossos irmãos em Cristo. Com certeza, no texto que lemos, Pedro não está preocupado com predestinação ou não predestinação. Ele usou o termo eleitos para consolar os crentes em Cristo, para dizer: vocês não são pessoas quaisquer. Vocês estão sendo perseguidos, mas não abandonados. Isso está acontecendo com vocês porque vocês não são participantes da perdição deste mundo, e aí porque vocês não participam das iniquidades deste mundo perdido, o mundo se sente incomodado com vocês, o mundo não gosta de vocês, o mundo vai perseguir vocês, o mundo já está perseguindo vocês. E aí Pedro chama os nossos irmãos em Cristo do passado, chama aqueles crentes de peregrinos dispersos. São vários os intérpretes que pretendem ou que entendem que a afirmação petrina, chamando os cristãos de peregrinos ou estrangeiros, é, na verdade, uma forma figurada, uma metáfora que procura descrever o relacionamento dos cristãos com o mundo. O nosso relacionamento como cristãos, como seguidores de Jesus, com este mundo no qual nós estamos vivendo. Por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, irmãos, o lar dos cristãos, o nosso lar, então, é o céu. E por isto nós, se de fato estamos em Cristo, estamos somente passando por este mundo como estrangeiros, como peregrinos. Não, isso não nos dá o direito de não estarmos nem aí para as coisas que estão acontecendo, de não querermos melhorar a sociedade na qual nós vivemos, porque isso também nos levaria a sermos desobedientes diante da palavra de Jesus, que disse: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Se o sal não salga, não serve mais para nada. Se a luz não ilumina, não serve mais para nada. Então nós não temos essa desculpa: eu sou peregrino, eu sou estrangeiro, eu não sou desta terra. Na verdade, eu nasci no Brasil, mas eu não sou do Brasil, eu sou do céu. É verdade, querido, eu e você somos do céu, mas também somos dessa pátria brasileira, e exatamente por causa desse desafio do nosso Salvador, de sermos sal da terra, luz do mundo, nós temos que salgar e nós temos que iluminar no lugar onde nós estamos. E as pessoas precisam perceber isto, e não há forma melhor para começar a fazer isso do que se preocupar com o nosso povo, do que amar o nosso povo, do que se envolver com aquilo que podemos fazer para melhorar a vida, a política, a situação social
do nosso povo. Claro que a igreja precisa estar envolvida profundamente com a realidade que estamos vivendo nesses dias, desta praga, não é? Chamada Covid-19. Não dá mesmo para nós ficarmos indiferentes, mas há muita gente tomando uma atitude, parece de uma espécie de um recolhimento forçado, e às vezes eu costumo dizer quase que se escondendo debaixo da cama e procurando ficar alienados de não querer saber do que está acontecendo. E nós não temos o direito de fazer isso. Precisamos orar, irmãos, precisamos clamar, precisamos chorar diante de Deus. Neste caso, a palavra lá do texto do Antigo Testamento, não é, serve para nós, de orarmos, buscarmos ao Senhor, de chorarmos por causa dos nossos pecados, para que Deus sare a nossa terra. É preciso que a gente tenha a sabedoria de Deus para fazer esse equilíbrio. Sim, somos peregrinos dispersos, não somos desta terra, a nossa pátria está no céu, mas nós vivemos neste mundo. E esse mundo precisa perceber que nós cremos que a terra é de Deus, que, na verdade, o mundo está sendo contaminado, e foi contaminado pelo pecado, desde o pecado dos primeiros pais, ou do primeiro casal, mas que esse não é o ideal de Deus, e que há a promessa de Deus da restauração desta terra, quando então vai acontecer os novos céus e a nova terra. Por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, é verdade, o nosso lar está no céu, mas isso não nos tira a responsabilidade de amarmos esta terra, não os pecados deste mundo, mas amarmos esta terra. Paulo usou o termo grego parepidemos, que nos explicam os estudiosos que nos tempos de Pedro, esse termo grego era usado para descrever todas as pessoas que não possuíam a cidadania local, no local onde residiam, sendo vistos por isso como peregrinos, como estrangeiros, nós diríamos como refugiados. Essas condições tornavam essas pessoas sem os direitos e privilégios dos cidadãos do local. E por serem estrangeiras, essas pessoas não tinham facilidade, porque, na verdade, elas eram impedidas de assumirem os valores e os costumes da cultura do local onde elas estavam vivendo, eram impedidas de praticarem as crenças dos locais onde elas estavam vivendo e eram vigiadas constantemente sob o temor de que elas pudessem tentar transtornar o que aquelas pessoas consideravam culturas e tradição. Eram acompanhadas para que não desrespeitassem tal cultura e crenças locais, de modo que assim eram frequentemente encaradas de formas suspeitas como pessoas subversivas e opostas à ordem social, cultural e religiosa então estabelecida. Algo parecido, sobre o qual se noticia bastante hoje, em termos de refugiados, embora existam organizações trabalhando para que sobre isto haja uma compreensão dos dois lados, o que não havia nos dias de Pedro. Aos que acreditam na possibilidade desses estrangeiros, desses peregrinos, serem cristãos de Roma, que foram deportados para as colônias romanas na Ásia Menor durante as várias expulsões do primeiro século, e que assim o apóstolo estaria usando esta triste realidade para instruir os cristãos e incentivá-los a lembrar que, na verdade, o ser cristão já significa mesmo ser um estrangeiro, uma estrangeira neste mundo, mesmo que viva aonde nasceu, e que desta forma, os valores sociais, morais e espirituais cristãos vão sempre entrar em conflito com a sociedade dominante. Pedro falou dos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Todos esses locais, meus amados, estão na hoje Turquia, para onde fugiam os cristãos, ou para onde eram mandados, não é? Muitos dos cristãos, como falamos há pouco, deportados. Mas esta realidade dos tempos ou dos dias de Pedro não fez com que a Turquia viesse a se tornar
depois num país cristão. Ela até foi, por um grande tempo, na verdade, a sede ou centro do cristianismo chamado oriental, do catolicismo comum oriental. Dela, em Constantinopla, estava toda a sede desse tipo de cristianismo, que, no entanto, foram derrubadas, essa sede foi derrubada pelos muçulmanos que conquistaram toda a região, fazendo com que a Turquia hoje seja um dos baluartes do islamismo e, consequentemente, um dos lugares mais difíceis de se viver como cristão. Não são as coisas, às vezes diríamos, ironias da história, porque há tantos lugares que foram, nos primeiros anos do cristianismo, os verdadeiros centros de irradiação da fé cristã, mas que hoje estão todos tomados pelo Islã. Que o Senhor continue, irmãos, e nos ajude a prosseguir esse estudo nesta epístola petrina, porque há ensinamentos aqui extraordinários, há questões doutrinárias, há questões éticas, questões morais também muito sérias, questões que têm muito a ver com os dias que nós estamos vivendo. Que o Senhor, então, nos ajude a prosseguir nesse estudo até o final e que a igreja seja verdadeiramente edificada com as reflexões que o Senhor há de nos dar a oportunidade de sempre que pudermos, não é? Aqui, então, estarmos para continuar refletindo com os irmãos sobre esta primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos, então, irmãos, encerrar esse nosso culto de oração, anunciando que no próximo domingo começa o mês de maio, o mês da família, já com programações alusivas, né, a família mesmo dentro das nossas limitações por causa da pandemia. Vamos continuar orando, irmãos, pelo nosso retorno, vamos ver quando é que nós podemos pensar numa volta, à medida que aumenta, né, o número das pessoas vacinadas, e conversando com o nosso administrador, né, ele que conhece muito, né, as nossas vidas, né, no bom sentido da palavra conhecer vidas, ele diz que já há muita gente na igreja vacinada, né, e que isso poderá facilitar o retorno, pelo menos a princípio desses irmãos que já estão vacinados. De repente a gente terá que fazer esta restrição. Quem já foi vacinado poderá vir, não é? E como isso atinge uma boa parte dos mais idosos, estará aberta a igreja também, inclusive, para os idosos. Mas isso tudo, irmãos, precisa de reflexão muito séria, porque os números estão aí nos mostrando uma situação muitíssimo complicada, ainda que às vezes difícil, né, de compreender quando a gente olha para outros aspectos e outras situações. Vamos então impetrar a chamada bênção dos apóstolos. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, a consolação, o Espírito Santo continue conosco, que aqui estivemos, para a gravação deste culto, que esteja com cada irmão, cada irmã, com cada pessoa que nos assistiu através da mídia, e que esteja com todo o povo de Deus presente na face da terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém.